Michio Kaku, uma das vozes mais reconhecidas na física teórica, tem sido um defensor fervoroso da exploração espacial, frequentemente maravilhado pela curiosidade incessante da humanidade sobre o cosmos. No entanto, os recentes desenvolvimentos em torno do Chandrayaan-3, a histórica missão lunar da Índia, deixaram até Kaku, o sempre otimista físico, visivelmente abalado. O que exatamente o Chandrayaan-3 descobriu na Lua que deixou a comunidade científica em busca de respostas e Kaku em estado de alerta? Para entender o peso dessas descobertas, primeiro devemos examinar o que o Chandrayaan-3 representa. Lançado pela Organização de Pesquisa Espacial da Índia, ISRO, o Chandrayaan-3 é uma missão que visa solidificar ainda mais a presença da Índia na exploração espacial. Essa missão é uma continuação do Chandrayaan-2, que não conseguiu realizar um pouso suave na Lua em 2019. Desta vez, porém, a ISRO obteve sucesso, fazendo história ao pousar no Polo Sul lunar, uma área da Lua que havia permanecido amplamente inexplorada por outras nações. A missão Chandrayaan-3 marcou a primeira exploração de perto do Polo Sul lunar pela humanidade, uma região há muito considerada crucial para entender os recursos da Lua e seu potencial para sustentar futuras colônias humanas. Os resultados iniciais do Chandrayaan-3 foram exatamente o que os cientistas esperavam. Os dados confirmaram a presença de água congelada, um recurso que poderia revolucionar nossa capacidade de sobreviver na Lua. Além da água, a missão encontrou minerais como magnésio e silício, elementos vitais para a construção de habitats lunares. Mas então, as coisas tomaram um rumo muito mais sombrio. O primeiro indício de que algo extraordinário estava acontecendo surgiu quando o módulo de pouso Vikram e o rover Pragyan, equipados com instrumentos de ponta, começaram a analisar o regolito, a camada fina e poeirenta que cobre a superfície lunar. Inicialmente, o rover enviou imagens de um terreno que parecia árido e sem vida. Mas quando o Pragyan começou a usar seus espectrômetros para analisar a composição do solo, encontrou algo absolutamente desconcertante. Foram detectados traços de um material que não correspondia a nada previamente catalogado, não apenas na Lua, mas em nenhum lugar da Terra ou do nosso sistema solar. Esse material desconhecido exibia propriedades que desafiavam explicações. Parecia absorver energia de uma maneira que nenhum material conhecido consegue, comportando-se quase como uma esponja para a radiação eletromagnética. Kaku descreveu essa descoberta como ao mesmo tempo revolucionária e aterrorizante. Por quê? Porque se tal material existe naturalmente, isso desafia nossa compreensão da física básica. E se não existe naturalmente, surge a pergunta: quem ou o que o colocou ali? Para complicar ainda mais a situação, foi descoberta a presença de assinaturas térmicas anômalas emanando debaixo da superfície do Polo Sul lunar. Essas assinaturas térmicas eram intrigantes porque pareciam flutuar, como se reagissem a estímulos externos. A teoria inicial sugeriu que isso poderia ser devido à atividade magmática subterrânea, mas a Lua é geologicamente morta, sem atividade vulcânica há bilhões de anos. O que então poderia estar causando essas emissões? Essa descoberta se alinha de maneira inquietante com teorias antigas sobre o Polo Sul lunar ser um possível local para artefatos ou estruturas alienígenas. Durante décadas, teorias da conspiração sugeriram que civilizações extraterrestres poderiam ter usado a Lua como uma base para observação ou até mesmo experimentação. Michio Kaku, apesar de seu ceticismo em relação à maioria dessas teorias conspiratórias, agora expressou preocupação de que essas possibilidades não podem mais ser descartadas de forma leviana. As implicações são muito mais complexas do que jamais consideramos. Mas o verdadeiro choque veio semanas depois, quando a Organização de Pesquisa Espacial da Índia divulgou dados preliminares de um experimento realizado pelo Chandrayaan-3, que inicialmente passou despercebido. Usando radar de penetração no solo, o rover Pragyan detectou o que parecia ser uma enorme cavidade subterrânea sob a superfície do Polo Sul. E dentro dessa cavidade, o radar captou estruturas, formas geométricas, que não poderiam ter sido formadas por processos geológicos naturais. Kaku entrou em pânico quando foi mostrado os diagramas preliminares dessas formações. De acordo com os dados, as estruturas pareciam ser metálicas e organizadas em um padrão semelhante a uma grade,
lembrando o arcabouço de uma instalação construída. Isso não era um amontoado aleatório de rochas, era algo organizado, deliberado e aparentemente antigo. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. As dimensões da cavidade sugerem que ela é grande o suficiente para abrigar uma pequena cidade. Essa revelação desencadeou uma enxurrada de especulações. Poderiam essas estruturas ser vestígios de uma civilização extraterrestre avançada? Ou estamos diante de algo ainda mais perturbador, um artefato de origem humana, talvez de um capítulo esquecido da história da Terra? Essas teorias não são tão absurdas quanto podem parecer. Nos últimos anos, cientistas começaram a considerar a possibilidade de que vida inteligente poderia ter existido na Terra milhões de anos atrás, apenas para ser exterminada por eventos cataclísmicos. Será que alguns desses humanos antigos, ou seus artefatos poderiam ter chegado à Lua? Enquanto isso, outros cientistas estão focados nos potenciais perigos dessa descoberta. Se as estruturas forem de fato extraterrestres, há o risco de que mexer nelas provoque uma resposta não intencional. E se as assinaturas térmicas detectadas anteriormente fizerem parte de um sistema ainda ativo, projetado para reagir a intrusões? Kaku, conhecido por seu otimismo cauteloso sobre as empreitadas humanas no espaço, agora alertou que precisamos proceder com extremo cuidado. Ele pediu a formação de uma coalizão internacional de cientistas e formuladores de políticas para examinar os achados antes que novas missões sejam enviadas ao Polo Sul lunar. Adicionando outra camada de complexidade está o comportamento estranho do próprio rover Chandrayaan-3. Após as varreduras iniciais da cavidade subterrânea, o Pragyan experimentou o que a Organização de Pesquisa Espacial da Índia descreveu como falhas técnicas inexplicáveis. Os instrumentos do rover começaram a enviar dados confusos, e seus movimentos tornaram-se erráticos. Embora a organização tenha atribuído esses problemas a falhas mecânicas, outros não estão tão convencidos. Será que os problemas foram desencadeados por uma interação com o material anômalo ou com as estruturas subterrâneas? Kaku enfatizou a importância da transparência ao abordar essas questões. Embora grande parte disso seja conjectura infundada, reflete uma crescente consciência pública de que algo extraordinário, e possivelmente assustador, está acontecendo na Lua. Talvez o mais inquietante seja o quanto ainda entendemos pouco sobre a Lua. Apesar de décadas de exploração, de todas as missões lançadas e amostras coletadas, a Lua continua sendo um mundo de mistérios. E agora, com as descobertas do Chandrayaan-3, esses mistérios apenas se aprofundaram. Como Kaku afirmou, quanto mais aprendemos, menos parece que sabemos. A pergunta agora é: o que acontece a seguir? Israel anunciou planos para missões de acompanhamento ao Polo Sul lunar, mas isso levará anos. Enquanto isso, outras nações estão de olho na região com renovado interesse. O programa Artemis da NASA, por exemplo, pretende estabelecer uma base lunar permanente próxima ao Polo Sul dentro da próxima década. Essas futuras missões descobrirão mais segredos da Lua ou confirmarão nossos piores medos. O pânico de Kaku não se refere apenas às descobertas em si, mas às suas implicações para a humanidade. Se não estamos sozinhos no universo, como essas descobertas cada vez mais sugerem, então tudo muda. Nossa compreensão do nosso lugar no cosmos, nossas prioridades científicas e até mesmo nossas estratégias geopolíticas precisarão ser reavaliadas. Como Kaku alertou, a Lua pode não ser o deserto árido que imaginávamos. E, se isso for verdade, precisamos começar a fazer perguntas muito importantes. Perguntas para as quais talvez não estejamos prontos. Enquanto aguardamos mais atualizações da Organização de Pesquisa Espacial da Índia e de outras agências espaciais, uma coisa é certa. O Chandrayaan-3 abriu uma verdadeira caixa de Pandora de possibilidades. Se essas possibilidades representam esperança ou perigo, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa. Nossa exploração da Lua está apenas começando, e já está transformando nossa compreensão do universo. As revelações do Chandrayaan-3 enviaram ondas de choque pela comunidade científica e além. Enquanto o mundo lida com as implicações surpreendentes dessas descobertas, é hora de mergulhar mais fundo no contexto mais amplo do que isso significa para a humanidade e nossa exploração da Lua. Primeiro, é essencial considerar por que o Polo Sul da Lua tem sido alvo de tanta atenção. Essa região não é apenas mais uma área do terreno lunar.
é um verdadeiro tesouro de recursos e mistérios. Com suas crateras permanentemente sombreadas, o Polo Sul abriga vastas quantidades de gelo de água congelada. Cientistas acreditam que esses depósitos de gelo são relíquias dos primórdios do Sistema Solar, tornando-os inestimáveis não apenas para sustentar futuras bases lunares, mas também para desvendar a história do nosso vizinho cósmico. Será que a Lua, em algum momento de seu passado distante, poderia ter sustentado formas de vida primitivas? E se não, por que esse recurso existe em tamanha abundância em um mundo que carece de condições para a vida como a conhecemos? A presença de gelo de água já é uma descoberta revolucionária, mas empalidece diante de outras revelações, feitas pelo Chandrayaan-3. O material desconhecido encontrado no regolito, por exemplo, tem o potencial de reescrever nosso entendimento da química e da ciência dos materiais. Se essa substância for realmente capaz de absorver e manipular radiação eletromagnética, suas aplicações poderiam ser revolucionárias. Imagine materiais que tornem objetos invisíveis, permitam armazenamento de energia em escalas sem precedentes, ou até facilitem a criação de sistemas avançados de propulsão para espaçonaves. No entanto, com esse potencial, também vêm os riscos. Como Michio Kaku apontou, compreender completamente esse material exigirá cautela. Qualquer uso indevido ou interpretação errada pode ter consequências inesperadas, especialmente se suas origens permanecerem desconhecidas. As estruturas geométricas, detectadas sob a superfície lunar, são uma questão completamente diferente. A ideia de instalações construídas na Lua não é tão absurda quanto pode parecer à primeira vista. Ao longo das décadas, diversos delatores e teóricos da conspiração alegaram que a Lua tem sido palco de atividades extraterrestres, com alguns até sugerindo que os primeiros passos da humanidade em sua superfície foram observados por entidades alienígenas. Embora essas afirmações frequentemente sejam descartadas como pseudociência, os dados do Chandrayaan-3 dão novo peso a essas teorias. Se essas estruturas forem realmente artificiais, podem representar uma das descobertas arqueológicas mais significativas da história. Mas suas implicações são amplas. Quem as construiu? Quando? E por quê? Para entender a magnitude dessas questões, é útil considerar algumas das teorias propostas. Uma possibilidade é que essas estruturas tenham sido criadas por uma civilização extraterrestre avançada que usou a Lua como base para observação ou extração de recursos. A proximidade da Lua com a Terra a torna um ponto de observação ideal para monitorar nosso planeta. E sua ausência de atmosfera garante que qualquer estrutura construída ali permaneça preservada por milhões ou até bilhões de anos. Se essa teoria estiver correta, levanta a inquietante possibilidade de que a humanidade tem sido observada durante grande parte de sua existência. Mas com que propósito? Seríamos parte de algum grande experimento ou apenas uma curiosidade para seres muito além da nossa compreensão? Outra teoria é que as estruturas podem ser vestígios de uma civilização humana antiga que alcançou um nível de sofisticação tecnológica muito além do que atualmente entendemos. Essa ideia se alinha à hipótese de que a vida inteligente pode ter existido na Terra muito antes do surgimento de nossa civilização atual. Eventos catastróficos, como impactos de asteroides, supervulcões ou mudanças climáticas globais, poderiam ter eliminado essas sociedades antigas, deixando apenas traços tentadores. Se esses humanos antigos conseguiram alcançar a Lua, isso sugeriria que o potencial da nossa espécie para exploração e inovação é muito maior do que imaginamos. Mas também existe uma possibilidade mais sombria, que tem causado alarme em Kaku e outros cientistas. E se as estruturas ainda estiverem ativas? As assinaturas térmicas flutuantes detectadas pelo Chandrayaan-3 sugerem que algo abaixo da superfície lunar está gerando energia. Se essa energia está sendo produzida deliberadamente, isso pode significar que as estruturas fazem parte de um sistema ainda funcional. E se for o caso, devemos nos perguntar: qual é o propósito desse sistema? Seria um farol enviando sinais ao cosmos? Uma armadilha projetada para afastar intrusos? Ou algo completamente diferente? Algo que ainda não podemos compreender? Kaku tem enfatizado a importância de abordar essas descobertas com humildade e cautela. Como ele frequentemente diz, o universo não é obrigado a fazer sentido para nós. Nossa compreensão da realidade é moldada pelos limites do nosso conhecimento.
E quando encontramos fenômenos que desafiam a explicação, devemos estar dispostos a expandir nossas perspectivas. Esta não é a primeira vez que a humanidade se depara com o desconhecido, mas pode ser uma das mais consequentes. As implicações dessas descobertas vão além da ciência. Elas tocam na filosofia, na religião e até mesmo na política. Se não estamos sozinhos no universo, o que isso significa para nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos? Muitas tradições religiosas ensinam que a humanidade é única, criada à imagem de um ser divino. A existência de outra vida inteligente ou evidências de suas atividades poderia desafiar essas crenças de maneira profunda. Ao mesmo tempo, tais descobertas poderiam inspirar novas formas de espiritualidade, enraizadas em um senso de conexão com um cosmos vasto e misterioso. Politicamente, as descobertas levantam questões sobre como a humanidade deve responder. As nações deveriam colaborar para investigar os mistérios da Lua, unindo seus recursos e conhecimentos para o bem maior? Ou a Lua se tornará um novo palco de competição e conflito, à medida que os países correm para reivindicar territórios e explorar seus recursos? A história da exploração na Terra oferece tanto esperança quanto cautela. Embora a exploração frequentemente tenha levado à colaboração e ao intercâmbio de conhecimento, também foi marcada por exploração, conquista e desigualdade. Ao nos aventurarmos no cosmos, temos a oportunidade de escolher um caminho diferente, mas fazê-lo exigirá sabedoria e previsão. A resposta do público a essas revelações tem sido uma mistura de admiração, entusiasmo e medo. As redes sociais estão fervilhando de especulações, enquanto investigadores amadores analisam os dados divulgados pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial e tentam decifrar suas implicações. Alguns comparam as descobertas aos capítulos iniciais de um romance de ficção científica, enquanto outros as veem como um alerta, lembrando à humanidade a vastidão e imprevisibilidade do universo. Para muitos, essas descobertas reacenderam o senso de maravilha, uma apreciação pelos mistérios além do nosso planeta e o reconhecimento da frágil beleza da vida na Terra. Enquanto isso, cientistas ao redor do mundo estão trabalhando incansavelmente para analisar os dados e desenvolver novas teorias. As descobertas já levaram a um aumento no financiamento para pesquisas lunares, à medida que governos e organizações privadas buscam aproveitar o impulso gerado pelo Chandrayaan-3. Novas missões estão sendo planejadas, com foco em explorar o Polo Sul da Lua e investigar as estruturas e materiais revelados pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Essas missões enfrentarão desafios significativos, desde as dificuldades técnicas de operar em um ambiente remoto e hostil, até os dilemas éticos de interferir em possíveis artefatos de origem extraterrestre. Enquanto a humanidade se encontra à beira de uma nova era de exploração espacial, as palavras de Michio Kaku servem tanto como um aviso quanto como inspiração. O universo, ele disse, é um lugar vasto e maravilhoso, cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Mas, ao nos aventurarmos no desconhecido, devemos fazê-lo com cuidado, humildade e respeito pelo cosmos, uns pelos outros e pelas verdades que ainda temos a descobrir. As descobertas do Chandrayaan-3 desafiaram nossa compreensão da Lua, do universo e do nosso lugar nele. Elas geraram novas perguntas, novos debates e novos sonhos. E embora as respostas para essas perguntas permaneçam evasivas, uma coisa é clara: a jornada para desvendar os segredos do cosmos está apenas começando. Com cada nova missão, cada nova descoberta, a humanidade dá mais um passo em sua busca para entender o universo. E embora o caminho possa ser incerto, as possibilidades são ilimitadas. O Chandrayaan-3 nos mostrou que a Lua é mais do que uma rocha estéril. É um portal para o desconhecido, um lembrete do potencial infinito do espírito humano e um desafio às nossas suposições sobre a realidade. Ao continuarmos a explorar a Lua e além, façamos isso com mentes abertas, corações receptivos e um profundo senso de admiração pelos mistérios que nos aguardam. A missão Chandrayaan-3 não apenas remodelou nossa compreensão da Lua, mas também nos obrigou a enfrentar questões que desafiam o cerne de nossas crenças científicas e filosóficas. Enquanto a humanidade está à beira de revelações sem precedentes, vale a pena explorar essas questões mais a fundo e considerar como elas podem moldar nosso futuro.
Uma das questões mais urgentes diz respeito à verdadeira natureza das estruturas descobertas sob a superfície lunar. Se essas estruturas forem realmente artificiais, levantam questões profundas sobre seus criadores. Elas são obra de uma civilização extraterrestre antiga ou poderiam ser evidências de uma sociedade humana avançada que antecede a história registrada? Ambas as possibilidades têm implicações impressionantes. Se as estruturas foram criadas por extraterrestres, poderiam fornecer insights sobre tecnologias e materiais muito além das nossas capacidades atuais. Estudar essas estruturas seria como entregar um smartphone a um homem das cavernas. Uma chance de saltar séculos de desenvolvimento tecnológico. Mas esse cenário também levanta preocupações sobre os riscos e a ética de reverter tecnologias alienígenas. Como a história já mostrou, o uso indevido de tecnologias avançadas pode ter consequências catastróficas. Se a humanidade não for cautelosa, podemos liberar forças que não compreendemos completamente. A alternativa de que essas estruturas sejam vestígios de uma civilização humana avançada é igualmente impressionante. Tal descoberta derrubaria nossa compreensão da história e pré-história humanas. Sugeriria que a humanidade alcançou grandes avanços tecnológicos e culturais, apenas para ser devastada por eventos cataclísmicos. Essa teoria se alinha a mitos e lendas de culturas ao redor do mundo que falam de civilizações avançadas destruídas por enchentes, incêndios ou outros desastres. As estruturas na Lua poderiam ser a chave para entender essas histórias antigas? E se sim, que lições podemos aprender para evitar um destino semelhante para nossa própria civilização? As implicações potenciais dessas descobertas vão muito além da Lua. Se as estruturas forem parte de uma rede maior, a ideia de uma arqueologia galáctica, onde a humanidade descobre os restos de antigas sociedades espaciais, deixa de ser ficção científica para se tornar uma possibilidade real, tornada mais plausível pelas descobertas do Chandrayaan-3. Mas essas descobertas também levantam questões inquietantes sobre as intenções dos criadores dessas estruturas. Se elas foram construídas por extraterrestres, qual era seu propósito? Foram feitas para observar a humanidade ou talvez servir como um aviso? As assinaturas térmicas flutuantes detectadas pelo Chandrayaan-3 sugerem que as estruturas podem ainda estar ativas de alguma forma. Se estão enviando sinais ao espaço, para quem ou o que estão se comunicando? E o que acontece se esses sinais forem recebidos? Essas questões não são meramente acadêmicas. Elas têm implicações concretas para a forma como a humanidade aborda a exploração da Lua e de outros corpos celestes. Como Kaku apontou, a humanidade deve proceder com cautela. O universo é vasto e misterioso, e não podemos presumir que ele opera de acordo com nossas expectativas ou desejos. Enquanto a busca pelo conhecimento é um esforço nobre, deve ser temperada pela humildade e pelo reconhecimento de nossas próprias limitações. Um campo onde essas descobertas podem ter implicações práticas imediatas é no desenvolvimento de novas tecnologias. O material desconhecido descoberto no regolito lunar, por exemplo, poderia revolucionar áreas que vão do armazenamento de energia às telecomunicações. Se suas propriedades puderem ser compreendidas e aproveitadas, poderiam levar a avanços que transformariam todos os aspectos da vida humana. Mas isso também levanta questões éticas sobre como essas tecnologias deveriam ser usadas e quem deveria ter acesso a elas. Serão compartilhadas para o benefício de toda a humanidade ou monopolizadas por poucos? As respostas a essas perguntas moldarão o futuro da nossa espécie. As descobertas feitas pelo Chandrayaan-3 também têm profundas implicações para nossa compreensão da Lua como um possível local de colonização humana. A presença de gelo de água no Polo Sul já é um divisor de águas, pois fornece um recurso crucial para sustentar a vida humana. Mas as estruturas e os materiais descobertos pela missão sugerem que a Lua pode conter outros recursos e oportunidades que ainda não conseguimos imaginar. Enquanto a humanidade se prepara para estabelecer uma presença permanente na Lua, essas descobertas terão um papel crucial na definição do design e dos objetivos das futuras missões. No entanto, colonizar a Lua apresenta desafios que vão além dos técnicos e logísticos. A possível presença de artefatos extraterrestres levanta questões éticas e culturais sobre como a humanidade deve interagir com essas estruturas.
Devem ser preservadas como tesouros históricos e científicos ou reaproveitadas para usos práticos? E o que acontece se contiverem informações ou tecnologias que possam ser usadas para fins destrutivos? Essas não são questões fáceis e exigirão uma consideração cuidadosa de cientistas, formuladores de políticas e da comunidade global. As descobertas feitas pelo Chandrayaan-3 também têm implicações sobre como a humanidade percebe seu lugar no universo. Durante séculos, os seres humanos olharam para os céus e se perguntaram se estamos sozinhos. A possibilidade de que a Lua contenha evidências de atividade extraterrestre é um poderoso lembrete da vastidão e complexidade do cosmos. Isso nos desafia a expandir nossa compreensão do que é possível e a abordar o universo com curiosidade e admiração. Ao mesmo tempo, essas descobertas são um lembrete da fragilidade da vida na Terra. As estruturas na Lua, se de fato forem antigas, podem servir como um alerta sobre a impermanência das civilizações. Elas nos lembram que até mesmo as sociedades mais avançadas podem ser reduzidas a nada por forças além de seu controle. Esse é um pensamento sóbrio, mas também uma oportunidade. Ao estudar essas estruturas e aprender com o passado, a humanidade pode se preparar melhor para os desafios do futuro. A reação do público a essas descobertas tem sido tão diversa quanto intensa. Para alguns, os achados são uma fonte de inspiração e entusiasmo, um testemunho do poder da engenhosidade humana e da exploração. Para outros, são uma fonte de medo e incerteza, levantando questões sobre o desconhecido e os potenciais perigos de mergulhar profundamente nos mistérios do universo. Essa diversidade de perspectivas reflete a complexidade das questões envolvidas. Não há respostas fáceis, e o caminho a seguir exigirá consideração cuidadosa e colaboração. Enquanto a humanidade lida com as implicações dessas descobertas, vale a pena refletir sobre o contexto mais amplo da exploração espacial. A Lua é apenas um dos muitos corpos celestes que guardam segredos esperando para serem revelados. De Marte à Europa, até os confins distantes do cinturão de Kuiper, o sistema solar é uma fronteira vasta e amplamente inexplorada. Cada nova missão, cada nova descoberta, nos aproxima de compreender nosso lugar no cosmos. Mas a exploração não está isenta de riscos. À medida que a humanidade avança ainda mais no espaço, é preciso estar preparada para enfrentar desafios e incertezas que são completamente inéditos. As descobertas feitas pelo Chandrayaan-3 nos lembram da necessidade de cautela, humildade e um compromisso com os princípios da ciência e da ética. Também são um lembrete do incrível potencial do espírito humano, da capacidade de curiosidade e inovação, que impulsionou nossa espécie a alcançar o aparentemente impossível. No final das contas, as descobertas do Chandrayaan-3 não dizem respeito apenas à Lua. Dizem respeito à relação da humanidade com o universo e consigo mesma. São um testemunho do poder da exploração e da importância de fazer perguntas, mesmo quando as respostas são difíceis ou desconfortáveis. São um desafio para pensar profundamente, agir com responsabilidade e sonhar com ousadia. Como Michio Kaku disse, o universo é um lugar vasto e maravilhoso, cheio de mistérios esperando para serem desvendados. A jornada para compreender esses mistérios não é apenas um empreendimento científico, é profundamente humano. É uma jornada que exige coragem, curiosidade e um senso de admiração. E enquanto estamos à beira de uma nova era na exploração espacial, é uma jornada que está apenas começando.